Boa noite a todos, cá estamos de novo no nosso Evangelho, hoje com uma Assembleia alargada. Também é verdade que aí por vossa casa está muito mais gente, seguramente. Vamos lembrar Jesus, a sua mensagem. E vamos começar exatamente por harmonizar as nossas mentes, cantando uma canção do Evangelho no lar. É isso que estamos hoje a fazer, o Evangelho no lar, lembrando de Jesus. Então vamos cantar. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Bom Jesus, proteja todos nós neste momento de Evangelho, que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que respeita a própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser, e não será nunca, uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, comparando os médiuns aos ladrões da boa sorte, mas também porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente instável, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta, que pode faltar-lhe no momento em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por essa mesma razão, representa uma propriedade, da qual naturalmente é lícito tirar partido. Mas a mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, já não há mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício se anula. Também não haverá um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de qualquer fenómeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, por conseguinte, dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar quem paga. Ainda há mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, são os espíritos
das almas dos mortos, cujo concurso é posto a preço. Este pensamento repugna instintivamente. É este tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre esta exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Veja-se o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um género de mediunidade que requer esta condição de uma maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de o vender. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Que aquele que não tenha com que viver procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagra, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que pretendem fazer deles uma escada para subir na vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, psicografado por Allan Kardec. Capítulo 26, versículos 9 e 10. Do livro Caminhando com Jesus, ditado pelo Espírito Maria Teresa Magalhães Costeira, com psicografia de Arnaldo Costeira. Conhecer a verdade. É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivessem fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, muda-te daqui para ali, e ela se mudaria, e nada vos seria impossível. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, 1, e São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. A humanidade, de uma forma geral, passou séculos de ignorância imposta pela escravidão, não na escravatura que vulgarmente se conhece, rássica ou outra, mas numa escravatura cultural, espiritual, em que o reino do céu só podia ser propriedade daqueles que obedecessem cegamente a religiosos detentores de um poder despótico. Porém, Jesus havia anunciado o fim desses tempos, quando afirmava que viria em verdade, seria espalhada por toda a parte e que dessa forma chegaria o tempo de libertação. Reconhece-se que a humanidade vem evoluindo, apresentando-se cada vez melhor preparada para entender as grandes verdades que a boa nova de Jesus não houvera podido revelar em toda a sua plenitude, pois que as práticas religiosas haviam tornado o povo ignorante e seguidor dos hábitos impostos pelos sacerdotes, já então investidos por si próprios como representantes de Deus. Mas Jesus foi claro ao trazer a realidade da intervenção espiritual, apontando um caminho decisivo, que era o de acreditar, de ter a certeza de poder fazer, o que precisaria de se estribar no conhecimento e na racionalidade da aplicação das leis de Deus à vida dos terrenos. A fé, como um grão de mostarda, permite compreender como, se cada um de nós lutar contra as suas imperfeições, se dispuser a reformar-se interiormente, a seguir os conselhos e ensinamentos de Jesus, será capaz de fazer aquilo que Jesus fez, e muito mais, pois que foi o que ele nos afirmou. Trata-se de alimentar uma fé racionada, que terá resultados indiscutíveis. Quando se diga a esta montanha, a este problema, muda-te, e ele mudar-se-á. Interioriza essa verdade e exercita o controle de sentimentos, de pensamentos, de atitudes para consigo e para com os outros. E ver-te-ás bem mais liberto, bem mais confiante, bem mais perto do reino dos céus. O tema que nós hoje estamos a abordar, reconhecendo já pelo livro Caminhando com Jesus e nesta alusão ao conhecer a verdade, leva-nos a ponderar um pouco sobre a leitura do Evangelho, capítulo 26, exatamente a mediunidade. Muita gente fala da mediunidade como sendo o exercício da bruxaria, da feitiçaria, das magias negras e por aí diante, da cartomância, da quiromância, da leitura dos búzios, tanta coisa que nada tem a ver
com o espiritismo, embora possa ter a ver com a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que existe em todas as criaturas, em todos os seres humanos, porque há aí muita confusão a propósito da mediunidade nos animais. E nós vimos aqui um pequenino véu a desprender-se das nossas vistas, porque têm que ser os espíritos os agentes da mediunidade. Se não forem os espíritos agentes da mediunidade, não há mediunidade. E os espíritos não vão manifestar-se através dos animais, que não são seres racionais, que não são, não quer dizer que não tenham uma inteligência rudimentar, mas que não podem expressar-se pelas ideias, pelos pensamentos dos humanos. Essa mediunidade é muito importante de compreender, e vejam como há 2000 anos Jesus lidou com a mediunidade de uma forma declarada. Há muitos casos, por exemplo, das curas, e dizem, era Jesus que era Deus. Apesar de não irmos hoje falar sobre a questão de ser Jesus Deus ou não ser Deus, porque há tantas dezenas de afirmações que ele fez e que bem relatadas no Evangelho como não era Deus, mas determinados fenómenos que também não estão ao alcance de toda a gente, podemos lá chegar um dia com o nosso aperfeiçoamento, com a correção das nossas inclinações, a conseguir o que Jesus conseguiu. Mas não vamos falar especificamente de um poder que ele tinha, vamos falar de um diálogo que ele mantinha. E quantas vezes, não vamos ao Evangelho, e quantas vezes nós vemos Jesus falar com as pessoas debaixo da influência espiritual, por exemplo, os surdos, os mudos, por exemplo, os endemoniados, como vem referido em relação àquele que vivia nas furnas em Gadara. Vamos falar com os espíritos que atormentavam, que tomavam posse, digamos assim, mental das pessoas. Quando ele fala espírito imundo, sai desse homem. Quando ele falava que espírito surdo e mudo, abandona esse homem. Quando ele falava legião, sai desse homem. Ele falava com os espíritos. Não a falar do endemoniado gadareno, que tudo indica, segundo o Evangelho, que tinha uma legião à volta dele, que ultrapassava os 2000 espíritos, uma legião. Segundo os relatos, foram os porcos que mergulharam em água a seguir à saída dos espíritos daquele homem. Não vamos ver-lo falar com os espíritos, não vamos ver-lo tomar uma atitude, digamos assim, de curar o cego, curar o paralítico, que pode ser uma coisa meramente física, ou de efeitos físicos. Vamos ver-lo falar com os espíritos. Porquê é que ele falava com esses espíritos nos homens? Porque esses homens, essas pessoas, eram médiuns, tinham mediunidade, estavam tomados mentalmente pelos espíritos, que é o que acontece hoje com os médiuns, que podem aceitar voluntariamente ser tomados pelos espíritos, ou podem ser obrigados a seguir as ordens dos espíritos. Há mediunidades que são mediunidades naturais, inconscientes. As pessoas não têm consciência, não conseguem travar. E há outras mediunidades que a pessoa se predispõe a receber as entidades para que elas, os espíritos, para que elas possam ser ajudadas e orientadas. Então é bom que nós tomemos consciência de que foram os homens que limitaram essa realidade da mediunidade. Foram os homens, por interesses pessoais e próprios, por conveniências, que tomaram essas decisões de proibir a mediunidade. É evidente que aqui é também referido, quando Moisés proibiu o exercício da mediunidade, particularmente em público, já que em privado, nas casas particulares, Moisés não podia lá proibir coisa nenhuma, como a nós, ninguém nos proíbe fazer aquilo que a gente faz em nossas casas e que muitas vezes se mantém em segredo. Mas porquê que Moisés proibiu? Exatamente por aquilo que nós vemos hoje. Toda a gente que acha que tem alguma sensibilidade começa a comercializar com essa faculdade, que é a faculdade mediúnica. Já naquela época era a mesma coisa. O adorar o bezerro de ouro era o sinónimo da mediunidade ser posta ao serviço de interesses materiais, de interesses económicos, de interesses de exploração das pessoas humildes e simples, como hoje ocorre. Nos médiuns que fazem o mediunismo para angariar dinheiro, não é? Sombras em dinheiro, com certeza que são os médiuns comerciários ou comerciantes que Moisés quis evitar ao proibir o exercício da mediunidade. Embora ele tenha dito, quando foi posto por Josué ao corrente de que 2 anciãos, daqueles 70 anciãos que tinham profetizado diante dele, mas depois que ele tinha proibido, que 2 continuavam a profetizar nos mercados, na praça,
ele tenha dito, proverá a Deus, que todos profetizassem como eles, sinalando que de facto eles profetizavam, eles exerciam mediunidade pelo bem, com Deus, pelo amor. Mas infelizmente não é o que se passa, e nós conhecemos por aí, esse mundo fora, tanta gente a explorar a crendice popular, a explorar o sacrifício e o sofrimento das pessoas, levando dinheiro e às vezes somas muito apontadas, colocando até as pessoas em estados, digamos assim, económicos muito difíceis. Então é esta realidade que a gente tem que interiorizar. Proibir hoje esse exercício não é possível, nem vemos nenhuma preocupação nisso. Atacar o espiritismo vimos durante muitas dezenas de anos e ainda hoje. Mas essas práticas, esses exercícios, parece que não despertam a atenção de muita gente responsável. Talvez, pensamos nós, talvez seja para que se estabeleça a confusão entre isso, essa prática, e aquilo que é o espiritismo, para denegrir, para desmoralizar. Então é esta a questão que a gente tem que ponderar muito bem. Este Evangelho, que certamente estará a ser seguido por muitos irmãos que não são espíritas, que aproveitam a cadeia da fraternidade para se juntarem em oração, é bom que nós ponhamos as coisas todas muito claras. Nós somos espíritas, com certeza. Quem não é pode connosco orar. Somos criaturas de Deus. Somos a Igreja em movimento. E, portanto, não temos que nos afastar uns dos outros, porque uns têm umas ideias, outros têm outras. Mas tomemos consciência de que aquilo que Jesus ensinou e deixou, e o Evangelho é exatamente a Boa Nova de Jesus nos nossos lares. Evangelho é o que quer dizer, a Boa Nova. Então, que tomemos a Boa Nova como um eixo de interesse comum para podermos levar por diante uma ação mental muito forte, até uma ação presencial muito grande, até uma ação exemplar nas nossas vidas, que sirva para aqueles que não conhecem nem a Deus nem a Jesus, poderem apontar-nos como Nero apontava aos cristãos nas arenas, como eles se amam. Então é este interesse de trazer Jesus ao nosso lar, trazer o Evangelho ao nosso lar, trazer Jesus na sua palavra. Querem alguém fazer uma pergunta? Embora esses ditos médios, comerciantes, exporam as pessoas devido à sua ignorância, uma pessoa pode procurar essas pessoas devido ao seu sofrimento, podem ser usadas ou são explorados por espíritos inferiores que atuam sobre Nós devemos antes procurar levar ao conhecimento das pessoas aquilo a que acreditamos e a nossa vida. Porque é natural que onde há dois homens há duas opiniões diferentes. E onde há nesses homens o orgulho, a vaidade, o egoísmo, naturalmente às vezes por interesses pessoais há diferenças. E as pessoas não saem das suas posições. Kardec abordou essa questão a propósito digamos assim, das convicções. Porque há vários tipos de pessoas com quem não vale a pena falar. Por exemplo, aquelas pessoas que são benquistas ou são bem vistas junto dos sacerdotes, das suas religiões, que são pessoas que estão muito próximas, que são pessoas que servem para digamos assim, como moços de recados, esses responsáveis, que querem ficar bem vistos, que acreditam que o reino dos céus está ali às portas com uma cunha valente. Não vale a pena a gente estar a perder tempo, porque eles podem aceitar que é verdade, mas nunca vão assumir, por conveniência pessoal. As pessoas orgulhosas que acham que sabem tudo e que ninguém lhes ensina nada, também não vale a pena perder tempo, porque elas vão sempre negar por negar. Isto tem a ver com a parábola do semeador. Exatamente, a gente vê as 4 posições em que a parábola apresenta os homens, não é? Na terra dura, na terra cheia de grama, etc. Vemos naquelas posições aquilo que é o ser humano. E há pessoas que não vale a pena estar a falar porque não ouvem nada daquilo que se lhes diz. E há pessoas que a gente pode falar e que a grama, os aspectos negativos, a inveja, o orgulho e tal, não vai deixar aceitar. Aquilo que é o terreno fértil, o terreno preparado para receber a semente e produzir a 100 por 1, não se encontra assim aos pontapés. O que nós podemos é preparar a terra, como aliás o lavrador faz, tirar aquilo que é o joio, não é? Limpar aquilo que não presta, aquilo que pode prejudicar a sementeira, lavrar, tratar, que às vezes, a gente às vezes não pensa nisso, por exemplo. Porque é que a terra, para ser preparada, tem de ser lavrada a fundo? É como se fosse a dor muito forte, uma dor muito intensa. Lavrar a fundo, porque quando a dor ataca mesmo ao fundo,
a gente talvez acorde para se levantar e subir, embora que é custo, mas subir mais depressa. Quando a dor é superficial, talvez não chegue, porque há pessoas que, enfim, quer dizer, que têm a mania que falam da vida dos outros. Se tiverem uma afta, falam menos. Se perderem a língua, falam muito menos. E por isso é que, diz lá no Evangelho, se a tua língua é objeto de escândalo, corta ou a mão ou o olho. Exatamente porque há pessoas que só numa dor muito profunda é que conseguem mudar. A terra só produz mesmo a sério se for lavrada a fundo, se for revolvida a terra, para que a semente possa produzir. E é isso que tem a ver com aquilo que nós devemos passar, a mensagem, devemos explicar a mensagem, porque as pessoas vão aceitar, por exemplo, que a gente diz assim, olha que você tem espíritos à sua volta negativos, olha que você anda mal acompanhado, olha que você... As pessoas não aceitam porque elas andam como andam. E acham que andam muito bem, e que estão muito bem e que estão no seu caminho. Nós conhecemos uma pessoa, que não é muito longe de nós, que comercializava a mediunidade, que fazia o atendimento com preços marcados, não é? Até que um dia a filha tentou suicidar-se e veio a correr para se tratar. O problema foi exatamente esse, quer dizer, as entidades das pessoas que lá iam, pagando, não é? Ficavam lá revoltadas e foram progressivamente arranjando ou procurando uma forma de enterrar bem a faca até ao coração. Foi com a filha. Aí acordou e veio tratar-se. Mas não deve ter aprendido muito porque continua a fazer o mesmo comércio. Mas deve agora haver outra despertar, talvez doloroso, para que a pessoa possa, de facto, corrigir o seu percurso. Paulo era um espírito evoluído. Achava que o judaísmo, que Moisés, que era o topo de todo o esclarecimento espiritual. Não viu sequer que, ao perseguir os cristãos até à morte, incorria num crime contra o Criador, porque todos somos suas criaturas. E só despertou quando realmente cegou. Quando realmente aquela estrada de Damasco lhe serviu, digamos assim, de despertador doloroso. Mas foi preciso cegar para ir ao encontro de alguém que o curou e converter-se. Ele era um espírito evoluído e vinha com uma determinada missão. Mas andava equivocado. Santo Agostinho foi um homem vulgar, que, enfim, tinha os seus vícios, os seus prazeres, etc. E só depois da dor o atingir profundamente é que ele se converteu e tornou-se digamos assim, um dos doutores da Igreja. Francisco de Assis viveu a sua vida até aos 19 anos como um jovem qualquer, como um jovem normal. Não vamos perguntar, mas ele também namorou, mas ele também fez as neiras, mas ele também... Provavelmente sim, quer dizer, coisas que a gente não ganha nada em questionar. Mas só depois de ter despertado daquela forma, né, violenta, de ser quase banido pelos pais, né, é que ele realmente ouviu a voz, que lhe apontava o caminho, que era a missão dele. Portanto, quer dizer, essas questões às vezes é assim, mas ó Francisco, tens que ter cuidado, mas ó Francisco, não sei o quê, mas ó Francisco, não sei quanto, mas só quando abanou é que ele realmente ouviu a voz da consciência. Portanto, essas pessoas que comercializam, não vale a pena estar a perder um tempo com elas, porque elas não vão deixar de um dia para o outro de ganhar aquilo que nós ouvimos. Eu um dia deixei uma palestra a dizer, então mas eu vou perder esta mordomia, e aquela mordomia, mais aquela outra, e a outra tal, então não me convém. Não me convém. Porque ninguém tendo vantagens vai assim abrir a mão dessas vantagens que tem por causa da nossa pouca evolução espiritual. O nosso Evangelho, todos sabemos, julgo eu, é uma chamada de Jesus ao nosso lar. E nós sabemos que a esmagadora maioria dos lares da Terra não conhece Jesus. Mas são muçulmanos. Bom, mas não conhecem os seus profetas, que nós sabemos que são os representantes de Jesus para a Terra, nas várias culturas, nas várias religiões. Só nesta altura nós sabemos que há famílias no mundo que nós não podemos calcular, desestruturadas, vivendo a violência no lar, vivendo o prazer e o vício, o abandono, a solidão, alguns dos elementos. Então, nesta grande cadeia, porque o Evangelho no Lar é uma cadeia de fraternidade em muitos pontos do nosso país, estão famílias a esta mesma hora reunidas, como nós, pensando em Jesus, pedindo ajuda, e também fraternalmente solidarizamos com quem sofre e com quem não tem esperança no futuro. Então vamos, meus irmãos, pensar em Jesus, neste momento, pedir-lhe
Há tanta gente que precisa que sacie a fome e a sede de justiça, que acalme os seus espíritos, que acalme a nós, a nossa energia, a nossa solidariedade, as nossas vibrações de amor. E como sempre fazem, as tuas palavras, Senhor, possam visitar estas famílias, deixar um pouco de alento, talvez um sinal de despertar, que possam abrir caminho para um caminho novo. A nossa oferta, Senhor. Estávamos a harmonizar as nossas mentes nessa vibração de amor, quando estamos a chegar ao final do nosso Evangelho. Vamos cantar Jesus, que é Ele quem ilumina o nosso caminho. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Pode tirar. Entendi. Se esqueceram de pôr aí água sobre a mesa, para a próxima não esqueçam. Para que ela seja frutificada pelos bons irmãos. Então chegamos ao final. Muita paz para todos. Estaremos aqui de novo na próxima semana convosco. Que Jesus abençoe os vossos lares. Boa noite.